impossível não se emocionar. Eu estava sentado ali, as lágrimas dos olhos, quando nós vimos uma cantata como essa. E principalmente quando é celebrado tudo aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário. Deus havia formulado um plano para salvar o homem. Obviamente Deus sabia que o homem pecaria. E como nós vimos aqui, os anjos se entregaram e disseram para Deus o Pai: nós queremos morrer pelo homem. O Pai não aceitou o sacrifício. Somente alguém que tem vida poderia dar vida. E unicamente seu Filho Jesus Cristo poderia fazer isso por nós. E existiu uma conversa muito forte entre os dois, Pai e Filho. E Deus mostrou tudo aquilo que Jesus passaria por nós. As suas dores, as suas lágrimas, os seus dissabores. Quantas pessoas iriam rejeitá-lo. E mesmo assim ele resolveu vir e morrer por mim e por você. Isto me impressiona. O nascimento mais esperado do universo foi o nascimento de Cristo. A profecia mais esperada em todas as épocas foi a profecia de que o Filho de Deus nasceria para salvar o homem. Uma das coisas que me assusta na Bíblia é que o mundo sabia que ele viria, mas quando ele veio não estavam preparados para encontrá-lo. Quando Jesus nasce, quem está próximo dele? Sua mãe, seu pai, alguns pastores que estavam cuidando de ovelhas e os reis magos. Isso me entristece. O mundo saberia do Salvador, mas não esperou, e quando ele nasceu, rejeitaram a Cristo. Ele andou entre nós. Você já parou para pensar que Deus se fez homem? Eu nunca vi no universo a história de um Deus que se fez homem para salvar seus filhos que erraram, que pecaram, que fogem dele, mentem, fazem tudo errado, se distanciam de Deus e às vezes buscam a Deus apenas por interesses pessoais. Já viram uma história extraordinária como essa? A profecia estava cumprida. Todos os homens judeus naquela época, eles tinham um lençol branco enorme. E quando eles morriam, alguém abria o lençol, enrolava o corpo deles e colocava em cima de uma pedra fria, em um túmulo. Quando Jesus Cristo nasce, ele vai caminhando, a sua mãe está grávida, caminhando, batendo de porta em porta, e a mãe e o próprio pai de Cristo perguntam para todos: eu queria hospedar meu filho aqui. Eles fechavam as portas e diziam: não há lugar aqui, não temos lugar para hospedar seu filho. Eles caminharam por muitos lugares e todos diziam a mesma coisa: não tem lugar para hospedar seu filho. Ela grávida, não tinha um enxoval de bebê. Ela pega o lençol branco do seu esposo, enrola o seu filho Jesus Cristo e coloca em cima de uma manjedoura, uma pedra fria e úmida no meio dos animais. Quando eu leio essa história, me emociono. Porque ainda hoje Jesus Cristo quer nascer em muitos corações e nós fechamos as portas do coração e dizemos para ele, como aquelas pessoas disseram na época: não existe lugar para essa criança nascer. Jesus tem nascido em nosso coração. A encarnação de Cristo é o mistério de todos os mistérios. Nós só iremos saber no céu como exatamente ele pôde encarnar em uma virgem e poder nascer de uma virgem. Só no céu nós iremos saber disso. O mais importante para nós é uma grande pergunta: por que Jesus nasceu? Por que existia um plano de salvação? Qual o interesse que Jesus tem na minha e na sua vida, apesar de quem somos, de fazermos coisas erradas e nos distanciarmos dele? Por que ele ainda está conosco? Por que ele tem promessas na Bíblia? Por que ele deixou a sua palavra? Eu tenho dito por aí que eu nunca vi, e eu nunca vou ver na história um homem como Cristo. Vocês já viram um homem que escreveu a sua própria história antes de ter nascido? Você nunca vai ver. Só Jesus é possível de fazer isso. Jesus Cristo escreveu a sua autobiografia antes de nascer. O nascimento de Cristo contraria a lei do nascimento. Já viram alguém nascer de uma virgem? E nunca vão ver, porque ele é único na história. Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Aliás, daqui a alguns dias, a metade do planeta vai celebrar o nascimento de Cristo e se faz um feriado por nascimento disso. Já viram isso em um outro homem qualquer? E nunca vão ver. Aliás, uma metade do mundo para celebrar um feriado para o nascimento e um outro feriado para a morte desse próprio homem, deste poderoso Deus, deste homem chamado Jesus Cristo. Já viram isso?
Nenhum nome nunca foi tão cantado e celebrado como o nome de Cristo. E nós estamos vendo aqui uma cantata hoje exaltando o nome desse homem. Nunca se escreveu tanto em relação ao nome de um homem como o nome de Jesus Cristo. No mínimo, este homem é extraordinário. Ele mudou a história. Aliás, o nosso calendário se divide entre antes e depois do nascimento dele. Jesus Cristo não pode ser uma invenção de uma mente humana. Nenhuma mente humana teria capacidade de inventar uma história de um homem como Jesus Cristo. E é comprovado na história, na arqueologia, em pessoas que são ateus, em que não creem em Deus, em toda a história, a sua existência, a sua vida e até hoje, 2000 anos depois da sua morte, como ele consegue atrair pessoas. Por que estamos aqui nessa noite? Por causa do nome de Cristo. E quando eu vou à palavra de Deus, existe um texto que me impressiona na Bíblia, está em João capítulo 17, verso 3. Quando a Bíblia diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti somente como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A nossa salvação depende do conhecimento de Deus. O plano da salvação foi feito. O pai chama o filho e diz: ok, você vai, você morre, porque você tem vida em si, você pode falhar, você pode errar, e se você cair, todos estão condenados. Você entendeu que a vida da humanidade e a salvação está em suas mãos? Então vai e vença. Sabe nas histórias da Bíblia que mais me impressiona? Aquele texto da Bíblia, quando Jesus está no Monte da Transfiguração e aparece Moisés e Elias. Vocês já pararam para pensar sobre o que eles estavam conversando naquele momento? Jesus está no monte, Pedro está ali, fica maravilhado do rosto de Cristo, ilumina um pouco da sua glória. Pedro olha para ele: Senhor, eu gostaria de montar tendas aqui e viver para sempre ao seu lado. Por que Moisés e Elias estavam ali? Não apenas para simbolizar ali os profetas, mas Moisés, no diálogo com Cristo, ele olha para Jesus e diz: Senhor, por favor, com lágrimas nos olhos, por favor, vá e vença. Eu liderei o povo, eu libertei o povo, claro, pelo seu poder. Eu tirei o povo do Egito, levei o povo para onde o Senhor queria. Agora um detalhe o Senhor não pode esquecer: se o Senhor não vencer, tudo o que eu fiz, tudo o que a humanidade fez, tudo o que qualquer profeta ou homem se levantou nessa terra e fez, será jogado por água abaixo. E Moisés olhou nos olhos de Cristo e disse: vá, por favor, e vença. E ele venceu. Quando Jesus chegou ao céu, quando ele ressuscita, ele vai ao céu, os anjos queriam celebrar a vitória. O único ser no universo a não pecar chama-se Jesus Cristo. Nenhum homem que já nasceu ou que vai nascer, nenhum ser humano que nasceu ou que vai nascer, nenhum deles, nenhum de nós somos dignos ao céu. O único ser que pisou nessa terra, que nunca pecou, chama-se Jesus Cristo. Ele veio e venceu para nos dar a vida eterna. E a palavra de Deus diz que a vida eterna é conhecermos a Deus como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem ele enviou. Quando ele chega no céu, depois que ele morre e ressuscita, os anjos juntam e vão celebrar. E querem celebrar. E querem fazer uma festa. Aí olham para Jesus vibrando, sorrindo, aplaudindo, jubilosos, dizem a ele: nós vamos celebrar porque o Senhor venceu a morte. Jesus levanta e diz: não, ninguém celebra. Está em Salmos isso. Ele diz: ninguém pode celebrar, porque a festa para mim não está pronta, a festa não está preparada. Eu venci a morte, mas eu quero dar para eles a vida eterna, e eu só celebrarei quando os meus filhos estiverem aqui comigo. Por que Jesus viveu? Por que nasceu? Por que morreu? Ele viveu e nasceu para trocar de lugar comigo, com você. Ele viveu e nasceu para nos dar a vida que nós não merecemos ter, para levar a morte que ele não merecia morrer. Ele nos deu a vida eterna. E eu quero dizer uma coisa para vocês de coração: não há como não se apaixonar por esse Deus. Não há como não se prostrar perante esse Cristo, olhar nos seus olhos, ouvir a sua voz e querer seguir os seus conselhos, principalmente os conselhos da palavra. Eu tive aqui um dia desse pregando, se eu não me engano, eu disse para eles, e queria repetir para cada um de nós essa noite: Jesus Cristo nunca sentou numa sala de aula para assistir sobre psicologia, apesar dele ser o criador da mente humana. Agora escute, o que Jesus Cristo pode fazer na minha, na sua mente, com todo o respeito, se todos os psicólogos do mundo se reunirem, jamais fará.
na sua mente o que Ele pode fazer. Jesus nunca sentou numa sala de aula para ouvir sobre cardiologia, apesar de Ele ser o criador do coração humano. Mas o que Jesus pode fazer no meu e no seu coração, aflito, ferido, angustiado, desesperado e desiludido, o que Ele pode fazer no nosso coração, se todos os cardiologistas do mundo se reunirem, jamais fará. Eu nunca vi e nunca vou ver um homem como Cristo. Eu nunca vou ver na história um homem como Cristo. Se nós juntarmos todos os generais do mundo, todos os maiores filósofos do mundo, todos os grandes mestres do mundo, e juntarmos, eles não fariam 1% daquilo que Jesus Cristo fez e faz. Ele vive soberano na história. E nessa noite nós queríamos convidá-los a não apenas ouvir uma cantata, mas deixar Jesus renascer em nosso coração, nos aproximar da palavra. E eu queria terminar porque vou perguntando uma coisa para vocês, para que vocês e eu possamos nos perguntar nessa noite: por que Ele nasceu? Por que Ele morreu? Ele não é um ator, Ele não é alguém que queria ficar famoso na história, e Ele não foi levantado de uma cruz e não nasceu nesse mundo apenas para as pessoas aplaudirem a sua vida. Jesus nasceu para salvar a mim e a você. Ele se alegra? Sim. Ele se entristece? Sim. E eu quero terminar te fazendo uma pergunta, para que todos nós possamos sair daqui nessa noite pensando nisso. E eu espero que Deus nos incomode até não dormir, até nós pararmos para pensar e poder responder de coração. Ele veio a este mundo, Ele nasceu e Ele morreu. Quando eu olho para a minha vida, valeu a pena? Quando eu imagino o sofrimento dele, valeu a pena? Quando eu imagino a vida dele, valeu a pena? De tudo que Deus fez, o apóstolo São Paulo diz que o Evangelho é a salvação para todo aquele que crê. Você já imaginou o poder, o tamanho de Deus? Você já imaginou quem criou o universo? Eu li essa semana, se eu não me engano, que os cientistas calculam, porque eles nunca viram, né? Mas eles calculam bilhões de galáxias, trilhões de sóis. Sabe quem criou tudo isso? Uma criança que um dia nasceu numa manjedoura. E sabe o que é mais extraordinário em Deus? Não é o seu poder criador, é o seu poder salvador. E todo esse poder que Ele tem, Ele direciona especialmente para você e para mim, individualmente para cada um de nós, para nos salvar. A Ele seja a honra, a glória, o poder, o louvor pelos séculos dos séculos. E que a nossa vida seja dele. E que possamos pensar: Senhor, o que eu preciso fazer para me aproximar mais de Ti? Que Deus nos abençoe. E que este Cristo renasça e nasça em nossos corações. E que nossa vida venha a ser uma vida para servi-lo, para a honra e glória de Deus.